Boa tarde a todos, já estamos se conectando aqui até dar 2 horas para a gente poder se conectar com o Dr. Marcelo. Quem for entrando na live e puder direcionar ela para 2 ou 3 amigos, para a gente poder compartilhar essas informações que serão altamente relevantes. Então, quem puder encaminhar ali aquela flechinha do lado direito aí do Instagram, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Hoje a gente vai tratar a respeito do coronavírus, né, e trazer informações do país com o maior número de infectados no mundo, né? Já superou todos os outros países. Nós estamos esperando aí dar o horário para o Dr. Marcelo entrar na live. Estamos esperando, enquanto a gente vai esperando a conexão dele para ele entrar na live, nós vamos falar um pouco sobre o currículo do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo Tunier é diretor da InnovaLife, uma organização voltada para consultoria e treinamento sobre inteligência artificial em saúde. Médico formado pela UFSC, brasileiro aqui, se formou em Santa Catarina, é mestre graduado com distinção em Business Analytics pela Universidade de São Francisco, na Califórnia. Possui também mestrado em Gestão de Tecnologias e Inovação em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. Fluente em 5 linguagens de programação, atua como consultor em tecnologia e cientista de dados em saúde, desenvolvendo algoritmos e aplicando conhecimentos derivados de mais de 15 anos de experiência clínica e de gestão executiva de tecnologias e cuidados multidisciplinares em diversas áreas, como reabilitação, saúde ocupacional e atenção primária à saúde. Também trabalha com 3 startups da área médica. Ele vai estar aqui conosco hoje para falar como está o enfrentamento da doença nos Estados Unidos e vai nos dar muitas dicas de como passar por essa situação que também está acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Estamos adicionando aí o Dr. Marcelo, vamos aguardar ele entrar na live. Boa tarde, Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Olá, doutor Lucas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder estar falando ao vivo no Instagram com os colegas aí do Brasil e poder estar trazendo um pouco mais de informação a respeito da pandemia do Covid-19. Muito obrigado para você por ter aceito o convite. Obrigado a Cleusa também que está nos assistindo aí, que fez essa ponte, ela que mora aí próximo ao doutor. E para que a gente comece a live, porque o doutor está bem ocupado aí nesse tempo aí de pandemia, qual que seria o panorama geral que você poderia nos trazer a respeito do Covid-19? Lucas, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, e ter a respeito da doença é levar essa doença a sério. Essa é uma questão que a gente tem visto muita gente no Brasil ainda duvidando da doença ou achando que isso às vezes, isso aí é uma questão só para dar mídia. Eu estou vendo muita gente que pega isso e não tem nada, que não tem sintoma nenhum. Ultimamente, nos últimos dias, agora a gente está vendo um monte de gente tirar fotos de hospitais, de UTIs, mostrando hospitais e UTIs vazias no Brasil e achando que talvez algumas das medidas de contenção que estão sendo tomadas estão sendo um pouco exageradas, né? Eu posso dizer para vocês com toda segurança, não só pelo fato de da gente estar vendo isso aqui ao vivo nos Estados Unidos, acontecendo em alguns lugares assim com muita força, como por exemplo em Nova York, né? Eu moro aqui na Califórnia, né? Que é um lugar onde não foi tão afetado, justamente pelo fato de que foram tomadas as medidas de restrição, de quarentena, né? Em tempo.
Agora, em Nova York, isso acabou acontecendo de um modo em que eles aparentemente não levaram a quarentena tão a sério e entrou com muita força. No Brasil, eu posso dizer para vocês que se as medidas de quarentena, de contenção não tivessem sido tomadas a tempo, provavelmente a gente não teria o cenário que a gente tem hoje, onde as pessoas estão tirando fotos de alguns leitos de UTIs vazios, de alguns leitos de hospitais vazios. Provavelmente esses lugares estariam muito mais cheios. Então, se eu puder iniciar já falando isso, é justamente para as pessoas continuarem levando a sério as orientações que estão sendo dadas pela OMS, pelo Ministério da Saúde até o momento. Realmente é uma preocupação muito grande porque as pessoas não estão levando a sério, né? Agora existe uma pressão muito grande, as coisas começaram aqui gradativamente a reabrirem, né? E muitas pessoas, por não terem visto o horror que está acontecendo nos outros países, não estão levando a sério. Inclusive, uma das perguntas do Dr. Marcelo foi sobre o clima. O clima aqui do Brasil, como você também está numa região nos Estados Unidos onde a temperatura é diferente de Nova York, isso tem alguma relação com a contaminação de mais ou menos pessoas? Lucas, essa é uma excelente pergunta, tá? É, o pessoal achava, até pouco tempo atrás, que existia uma relação, né, uma associação entre a temperatura e a taxa de infecções pelo vírus. Mas o que está acontecendo? A gente está vendo a situação em alguns países onde praticamente não tem inverno, como o Equador, né? E a situação naquele país ela está dramática. Inclusive esses dias mostraram até na TV, né, na internet, pessoas carregando os corpos para fora de casa ou deixando corpos nas ruas, porque a taxa de mortalidade lá está sendo muito elevada. E é um país quente, então a gente não deve achar que simplesmente pelo fato do país ser um país quente, isso não vai se desenvolver naquele país. Outra coisa também que precisa se levar em consideração são os tamanhos dos países, né? A extensão dos países, né, Lucas? Porque a Itália, né, a França, a Espanha, a Alemanha, onde teve um estouro muito grande de casos, né? Eles são países com uma extensão de território menor, então isso facilita com que o vírus se alastre com muita velocidade. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países com tamanho de continente, então o que a gente pode esperar nesses lugares é que a velocidade de alastro entre os estados, entre as regiões, ou ela seja mais lenta, ou ela possa acontecer em ondas, né? Que é o que eles estão achando que vai acontecer, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, que eu estou acompanhando os dados, né? A gente está vendo duas ondas acontecendo com força, praticamente três. Uma no estado de São Paulo, que é um estado que concentra, né, uma quantidade enorme de pessoas, né, a maior concentração de pessoas em termos de área do Brasil. E tem outras duas regiões onde está acontecendo com muita força, que é no estado do Ceará e também no estado do Amazonas, né, onde os sistemas de saúde lá estão, inclusive, já entrando em colapso. Então, é muito provável que isso possa acontecer também em ondas, que é uma outra hipótese também que os próprios cientistas no país, né, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, estão monitorando esses dados diariamente para manter essas pessoas preparadas, né, e inclusive nos estados onde não estourou, alertar as pessoas para que elas continuem tomando as medidas de precaução, continuem evitando sair de casa no momento até que, de fato, a gente possa dizer que, olha, a situação ela está começando a se normalizar. E no caso de vir por ondas, nós ouvimos muito ser divulgado que o vírus teria um ciclo de 3, de 4 meses e que depois que passasse esse período as coisas se normalizariam. Isso realmente é uma realidade ou isso é mais uma interpretação não técnica do coronavírus? Essa também é uma excelente pergunta, Lucas. Esses 3, 4 meses é uma estimativa que se tem, né, de alguns países onde a gente está vendo isso acontecer e de alguns cientistas que de fato estão dizendo que isso somente vai se normalizar
quando esse vírus ele se espalhar de uma forma muito grande por toda a população, digamos que todo mundo tenha contato com ele, né? Porque o que que acontece? Esse vírus é um vírus novo. Então, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele não conhece esse vírus ainda. E pelo fato do sistema imunológico do nosso organismo não conhecê-lo, a gente só vai ter de fato um desfecho, né, mais a longo prazo quando a maioria das pessoas acabar pegando esse vírus e aí a partir daí, como o pessoal está falando, né, pode existir uma possibilidade ainda, isso está sendo estudado, né, de que se tenha, por exemplo, uma segunda onda daqui a uns 6, 8 meses, mas que seja menos forte, porque as pessoas já tiveram contato com o vírus inicialmente, né? E pelo fato das pessoas criarem anticorpos, isso gere uma proteção maior. Mas são todas hipóteses, né? Que as pessoas, os cientistas estão estudando, porque, enfim, o vírus, como ele é muito novo, nós temos pouquíssimas informações a respeito de como esses surtos eles vão se deslocar, eles vão se desenvolver. E aí nos Estados Unidos, existem dados por que ocorreu uma contaminação tão grande de pessoas, em relação a eles realizarem muitos dos exames? Por que esse número tão alarmante? Lucas, esses números eles são relacionados à quantidade de testes que são realizadas, né? Então, uma das coisas que em vários países está se falando, né, é a relação entre o número de testes e o número de mortes, né, que a gente chama de é, é uma taxa que se chama de relação entre os casos e as fatalidades. Uhum. Elas servem para dar uma relação entre esses países, para esses países de fato de quão mortal esse vírus é, digamos assim, né? Isso funciona bem quando os testes são feitos em larga escala, né, que é o que deveria ser feito. Porém, como alguns países não têm a quantidade de testes necessárias para a população, em alguns países a gente vê o que a gente chama de subnotificação. Então, o que é isso? Né? Um número pequeno de casos que acaba não refletindo a realidade. Por exemplo, o Equador é um exemplo disso. O número de casos, se a gente olhar o número de casos oficiais, ele é muito pequeno. Né? Na Venezuela também, eles estão tendo o mesmo problema. Eles não têm dinheiro nem para comprar testes, né? Que dirá luvas ou Uhum. máscaras. Então, é, a gente acaba vendo um número menor de testes, mas isso não quer dizer, né, não quer refletir de fato a realidade, né, da doença. Então, é importante nesse sentido só lembrar, né, nesse caso, quando a gente vê o número de casos, ele nem sempre ele vai refletir a realidade de casos que a gente está vendo nesse país, ele está refletindo, na verdade, a capacidade que esse país tem de realizar os testes. E em relação à letalidade, em relação à idade, idosos, adultos, crianças, bebês, o que está sendo visto aí nos Estados Unidos? Eles estão fazendo o acompanhamento, o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças, está fazendo um acompanhamento dos dados por faixas etárias, né? E o que a gente está vendo é o seguinte: em termos de faixas etárias, a gente começa a ver uma taxa de mortalidade razoavelmente maior a partir dos 45 anos. A gente ainda não entende por quê. Isso é algo que os vários artigos que a gente está revisando, né, junto com outros colegas ao longo dessas últimas semanas, existem várias hipóteses para isso. Né? Uma delas, por exemplo, são algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, né, bronquite e câncer, que são doenças que debilitam a imunidade do organismo, que debilitam o sistema circulatório, respiratório, e eles podem acabar gerando uma fragilidade maior, um risco maior de mortalidade. Mas não existe ainda uma hipótese muito clara do porquê que isso acontece. É mais ou menos, né, o que a gente vê em termos de risco de mortalidade, ele é mais ou menos parecido com o que a gente já via com o vírus da gripe, que a mortalidade ela é maior com pessoas que já têm algum tipo de doença crônica ou idade avançada. Só que pelo fato desse vírus ter uma taxa de contágio
que ela é muito grande, né? Ela está contagiando um número muito grande de pessoas, a gente está acabando em ver um número muito maior de mortes, né? E de pessoas também em estado mais grave. E em relação às gestantes e os bebês recém-nascidos, o vírus está tendo um impacto muito grande. Nós temos notícias que os bebês recém-nascidos acabam não sendo infectados. Isso procede? Tem alguns pequenos estudos feitos, né, mostrando que algumas crianças testam quando nascem são positivas, outras negativas. Eles não sabem se isso está sendo passado, por exemplo, pelo próprio sangue do cordão umbilical ou não. É, vale a mesma questão aí nesse caso, né, Lucas, da questão da idade das doenças crônicas. Então, se você está assistindo, você está grávida, né? É bom tomar todos, além dos cuidados de prevenção, se você tem alguma doença crônica, se tem algum outro problema, a gravidez é de risco, vale tomar as precauções aí redobradas, inclusive com as pessoas com quem você tem contato. A Cleusa está mandando uma pergunta aqui para nós. O sistema imunológico fortalecido não evita o contato com o vírus, mas ameniza os sintomas? A gente tem orientado, né, todas as pessoas a procurar ter uma alimentação mais saudável possível. A gente sabe que ficar em casa, né, normalmente aumenta o, a, o número de vezes que você vai na geladeira, que você vai pegar algum alimento, né? Então é importante ter uma alimentação mais saudável possível, comer frutas, verduras, né? E reduzir o número de fritura, de salgadinho, de comidas, né, pouco nutritivas e procurar dentro do possível, né, e respeitando a questão de distanciamento social, fazer algum tipo de atividade física, pelo menos diariamente, uns 30 minutos de caminhada, já que as pessoas, quando ficam mais tempo em casa, né, tendem a ficar mais sentadas, tendem a ficar mais deitadas. Então, não só a alimentação, mas a atividade física também ela é extremamente importante para evitar esses tipos de complicações, né? Não somente a questão da imunidade, né? Mas também, de modo geral, a própria questão do sedentarismo, que é ruim para várias questões de saúde. Ela mandou outra pergunta aqui. Por que pessoas com o vírus devem evitar os derivados do leite e gorduras? Algumas pessoas que têm a infecção pelo coronavírus, né? Então eu vou falar um pouquinho só dos sintomas, né? Então Sim, seria bom. os sintomas mais comuns da infecção pelo coronavírus é não ter nada, né? O sintoma mais comum é não ter nenhum sintoma. Isso em vários estudos que estão sendo feitos, inclusive com o pessoal na Itália, que hoje tem a quantidade de dados mais confiável, né? Ela é mais confiável do que a China, porque os dados chineses pioram com o fato, o número de Itália e a China, né? A gente vê uma diferença muito grande. Os dados da Itália estão mostrando que cerca de 50 a 70% das pessoas não têm sintoma nenhum. Essa pessoa que não tem sintoma nenhum, ela contagia outras pessoas. Ela pode contagiar de 3 a 10 pessoas. E se você não sabe sintoma nenhum, é muito comum você, por motivo, não tomar nenhuma medida de precaução. E aí você está contagiando pessoas que, por exemplo, são idosos de risco, né? Sem mesmo você saber que você está doente. Então, essa é uma questão que é muito importante, muito clara, né? De tomar cuidado, mesmo que você não sinta nada, você precisa tomar o mesmo nível de precaução de que você não doente com sintoma de seca, dor de garganta. Em alguns casos o nariz escorre, febre não é frequente em todos os casos, em alguns casos
existem febre, em outros não. Né? 10 a 15% dos casos não tem febre. Dor de cabeça e, normalmente, uma falta de ar, né? Uma dificuldade para fazer esforços que vai piorando ao longo dos dias. Esse é um outro sintoma que, inclusive, é um sintoma de alerta, né? Se você está sentindo dificuldade para fazer esforços, né? E essa dificuldade para fazer esforços ela vem piorando ao longo dos dias, esse é um sintoma de alerta para procurar atendimento médico e fazer uma avaliação do seu quadro. E aí as complicações elas acontecem de fato, né, principalmente pela questão respiratória, porque, como eu falei, em alguns casos esse vírus ele não gera problema nenhum, mas em outros casos ele pode causar uma pneumonia, que pode ser uma pneumonia desde uma pneumonia mais leve até uma pneumonia muito grave, que pode colocar essa pessoa num respirador, né, por insuficiência respiratória. Então, é importante monitorar esses sintomas de alerta para a pessoa saber se ela é de um grupo de risco, né, maior e que vai precisar de atenção. Existem algumas pessoas também que vão ter complicações gastrointestinais, então elas vão ter náusea, vão ter vontade de vomitar, vão ter vômito, vão ter diarreia, e aí, nesse caso, quando você tem esses sintomas, né, no estômago, no intestino, o leite, os derivados, eles devem ser cortados por alguns dias, porque leite derivado aumenta, né, a diarreia. Então, nesse caso, é bom evitar o leite derivados caso essa pessoa ela tenha, né, esses sintomas gastrointestinais. E, Lucas, só uma última questão, né? Eu tenho, eu tenho esses sintomas, né? E o que que eu devo fazer? O ideal é você com esses sintomas, você já evitar o contato mais próximo com pessoas dentro da tua própria casa, né? Então, pelo menos aí de 10 a 14 dias, você evitar o contato com essas pessoas mais próximas da sua casa, para que você não corra um risco maior de infectar essas pessoas, né? E elas já têm um risco, né, a partir do momento em que você manifestou sintomas de ou estarem infectadas ou serem infectadas, né? Mas, enfim, mesmo assim você está reduzindo o risco dessas pessoas ficarem doentes se você procurar se isolar delas e não só se isolar delas, mas evitar compartilhar, por exemplo, ou manter uma higiene maior ainda, né, sobre talheres e utensílios de casa para que mantenha tudo muito bem limpo, né? Nós estamos com uma dificuldade aqui no Brasil também em relação aos equipamentos de segurança, luvas, máscaras, né? E foi até liberado pela Anvisa o uso de máscaras de tecido. Pode ser utilizada a máscara de tecido e, se for utilizada, quais os cuidados que são necessários com essa máscara? A máscara de tecido, ela pode ser usada pela população em geral. Tanto o CDC quanto a OMS, né, eles estavam um pouco resistentes em orientar as pessoas a usarem essas máscaras, não pelo motivo de que as máscaras não funcionem, mas pelo motivo de que a pessoa, quando ela está usando a máscara, às vezes ela vai relaxar um pouco mais achando que está protegida, e ela não está, porque a máscara não oferece uma proteção completa contra o vírus. Mesmo a máscara N95, ela é chamada N95 porque ela bloqueia 95% das partículas, né? Mas ela não bloqueia partículas que são microscópicas. Então, essas partículas microscópicas, né, do tamanho do vírus, elas conseguem atravessar a N95. Então, o que que acontece, né? Mas por que que os profissionais de saúde usam? Eles usam porque eles estão em contato com pessoas que estão tossindo o tempo inteiro no rosto deles. E de fato, quando você tem alguém tossindo no seu rosto, ter uma máscara dessa vai diminuir o risco de contágio, né? Mas em população geral, a máscara de pano ela tem um efeito de proteção, ela é pequeno e deve ser usado, mas deve-se evitar o uso da máscara, né? Ou ficar na rua usando a máscara, a mesma máscara por mais do que 2 horas, pelo fato da umidade no tecido, ela saturar essa máscara, ela deixar essa máscara de forma com que ela fique
funcionando com uma efetividade menor. E a partir daí, funcionando com uma efetividade menor, ela, ao invés dela funcionar para proteger, ela pode armazenar ali as partículas do vírus e com o calor e a umidade, inclusive fazer com que aumente o risco dessa pessoa ter algum problema, né? Então, o ideal é usar, se sair na rua, né, usar a máscara, mas evitar ficar na rua por um período de tempo muito prolongado. Sim. E como estão as pesquisas aí, doutor Marcelo, em relação a medicamentos, vacinas? A gente sabe que os Estados Unidos é muito avançado em pesquisas científicas, porque cada hora a gente escuta uma notícia aqui. Ah, esse medicamento funciona. Ah, esse medicamento foi testado num grupo com 100 pessoas e houve a mesma taxa de mortalidade. Existe algum medicamento que realmente esteja surtindo algum efeito nesse momento? A hidroxicloroquina, a azitromicina, são os medicamentos que estão mais sendo falados na mídia agora, eles têm alguns pequenos grupos de estudo, né, que disseram que esses medicamentos funcionam, foram testados com grupos pequenos. Embora existam muitas dúvidas, alguns protocolos, né, de atendimento estão orientando, né, essas pessoas, os médicos, né, a prescreverem para casos graves. É muito perigoso, né? A gente sabe que no Brasil alguns desses medicamentos podem ser conseguidos por automedicação, então é muito perigoso, precisa se tomar um cuidado muito grande com a automedicação, principalmente pelo fato de que os efeitos colaterais de algum desses medicamentos podem causar arritmia e morte. Então, é importante que, nesse caso, tenha a orientação e a prescrição médica adequada, dada a gravidade do caso. Sobre E vacina, existem cerca de 20 estudos de vacinas, não somente nos Estados Unidos, mas na Alemanha hoje é onde temos um dos estudos mais avançados. E mesmo com esses estudos mais avançados, a gente sabe que existe um período de tempo aí de um ano e meio, até que a gente tenha uma vacina que possa ser utilizada em larga escala. Por quê? Porque a segurança das pessoas, ela precisa ir em primeiro lugar nesse caso. A gente precisa ter certeza que uma vacina dessas não vai, por exemplo, causar uma doença pior do que a Covid-19, ou não vai causar um câncer, ou não vai deixar essa pessoa com algum tipo de sequela grave, né? Então, os estudos que estão sendo feitos agora sobre vacinas, né, eles estão avaliando de fato não só a eficácia da vacina, mas também a segurança do uso dessas vacinas a longo prazo. E a vacina já existente, que é a vacina da gripe comum, a gente deve tomar ela? Quem está nos assistindo ou não deve? A recomendação é de se usar a vacina da gripe, de se tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe ela não vai evitar o coronavírus, mas ela vai evitar com que você pegue a gripe junto com o coronavírus, que é uma coisa ainda pior. Então, é importante você tomar a vacina contra a gripe, se você ainda não tomou, principalmente se você é de um grupo de risco, né? Para que você evite a infecção conjunta com o vírus da gripe, o que é algo muito grave. E reposição de vitaminas, muito tem se falado aqui, até a Pedrinha perguntou da vitamina D3. É viável fazer reposição de alguma vitamina nesse momento? Vitamina C, vitamina D? O que que a medicina indica? Isso é importante você ter por isso que é importante você ter uma alimentação saudável, né? Você ter uma alimentação rica em uma boa variedade de frutas, de verduras e de legumes. A D tem alguns estudos mostrando que talvez ela possa ter algum efeito de proteção, mas a gente ainda não tem certeza. Ou pode-se usar algum tipo de suplemento vitamínico, né? Como a gente falou, para ajudar, por exemplo, se você está tendo dificuldades em comprar algum alimento mais nutritivo, né? Mas o ideal que a gente recomenda sempre a todos é que
tenha essas vitaminas, esses nutrientes vindos de uma boa alimentação e de uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes. Nós já estamos aqui se encaminhando para quase meia hora de live, né, doutor? E a gente tinha combinado um tempo em relação ao teu tempo, principalmente. Quais seriam as principais dicas nesse momento para quem está nos assistindo e vai assistir a live ainda? Ela vai ficar disponível por 24 horas e depois a gente vai publicar ela também no nosso canal lá no YouTube. Quais são as dicas, quais são as precauções que as pessoas devem adotar nesse momento? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, cuide de você. Procure não só a questão, a gente sabe que o isolamento ele pode provocar um estresse muito grande também nas pessoas, então tente criar uma rotina adequada, algo que possa ajudar você a reduzir aí o seu estresse, então não focar somente, né, em fontes de notícias, na internet, em redes sociais, em WhatsApp, em mensagens, mas tentar também, por exemplo, buscar a leitura de livros, né? Assistir é, a, a cursos na internet, fazer alguma atividade em termos construtivos que ajude você a ter uma boa rotina. E, além disso, tente cuidar dos outros, das pessoas que estão ao seu redor também. A gente sabe que tem uma das consequências muito negativas, né, dessa pandemia é a questão da recessão que está chegando em vários países, muitas pessoas estão perdendo empregos, estão com dificuldades econômicas, então é algo também que, do ponto de vista não só de saúde mental, né, mas de saúde comunitária, se a gente tem condições de ajudar as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade nesse momento, a gente tentar de algum modo, mantendo, né, a questão da segurança e de evitar o contágio, fazer alguma coisa também pelo seu próximo, fazer alguma coisa pelo outro também acaba fazendo muito bem para você. Então, se eu puder resumir isso, cuide de você e cuide das pessoas que estão ao seu redor, cuide dos outros. Importante mensagem, doutor. Muito obrigado por essa mensagem, que além de médica, né, traz aí o princípio principal nesse momento da gente ter solidariedade, porque fazer o bem, né, nos faz bem também, não faz só bem para quem recebe, né? Eu queria agradecer a sua participação, espero que você possa voltar aqui no nosso canal para conversar sobre este e os outros assuntos, agradecer sua disponibilidade, você que é um super médico aí, um currículo invejável, eu fiquei admirado com o seu currículo, com o trabalho que o doutor desenvolve. Só temos a agradecer aí pelas informações. Doutor Lucas, novamente, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando um pouco mais a respeito, né, do que a gente está aprendendo. De fato, se eu não tenho mais informações para dar, é porque a gente não tem mais informações a respeito do vírus, né? Como a gente falou, é uma doença muito nova e que a gente está aprendendo a respeito dela. Todos os médicos, a comunidade médica científica está aprendendo a respeito dela diariamente. Então, o que a gente está falando aqui hoje, né, no dia 8 de abril de 2020, é exatamente o que a gente sabe até o momento os pedidos que a gente tem novamente a respeito das pessoas se cuidarem, se prevenirem, ficarem em casa, evitarem os contatos, é justamente pelo fato de que a gente ainda não tem outras soluções melhores no momento para recomendar às pessoas. Então, finalmente só queria deixar de novo aí o meu agradecimento a você pelo convite, doutor Lucas, e as minhas recomendações às pessoas para que fiquem em casa, se cuidem uns dos outros. Muito obrigado, viu, doutor? Espero contar aí com uma nova participação do doutor. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Abraço.